Para entendermos melhor como a presença do Brasil no Oscar impacta nas perspectivas para o mercado cinematográfico aqui do país, conversamos agora com Renata de Almeida, diretora da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Um ótimo dia a você, não deu para o Brasil desta vez, mas já valeu pelas indicações, pela participação. De novo, Brasil presente no Oscar pelo segundo ano consecutivo. Não, foi maravilhoso. Mesmo que a gente tenha perdido o Oscar, com essas 5 indicações, já colocou o Brasil numa posição muito privilegiada, né? Para a gente imaginar quantos filmes são feitos no mundo, né? Só no Brasil, no ano de 25, foram feitos 5 mil filmes. Você imagina isso em todos os países, né? E todos os países acham que o Oscar é muito importante, eles lutam por essa vaga. Então, o Brasil ter conseguido 5 indicações já foi maravilhoso, já foi uma super vitória. E também eu acho que é uma vitória para o cinema em si, a gente vê esse movimento no Brasil, né? Esse engajamento das pessoas seguirem, ficarem orgulhosas, né? Colocar o cinema nesse lugar que a gente via só com futebol, né? E se você pensar, né, para o futebol é até muito mais fácil, né? Porque é uma equipe por país, né? Nos cinemas é como se fosse várias equipes por países, né? Então, o feito do Agente Secreto foi maravilhoso. Acho que a Renata, gente tem que estar todo mundo orgulhoso e feliz, independente de não ter levado um Oscar para casa, sabe? com certeza, todos muito orgulhosos, inclusive muita gente se mobilizando, indo aos cinemas para assistir o Agente Secreto, aproveitando que o projeto, o filme já está disponível no streaming, também debatendo demais, curtindo essa torcida que só o brasileiro sabe fazer, né? A gente trata tudo como se fosse futebol, a gente torce para tênis de mesa, a gente torce para o cinema, torce para a música. Desta vez, claro, foi o Agente Secreto, foram outros brasileiros indicados também, mas eu gostaria de ressaltar, é o segundo ano consecutivo que a gente bate lá na trave. E eu queria entender o quão a premiação do ano passado, o quanto essas indicações deste ano fortalecem a indústria aqui no país, Renata? Olha, muito, né? Eu acho que se você for ver esses 2 casos, né, tanto o do Walter Salles quanto o do Kleber Mendonça, eles são diretores maduros, que têm uma longa carreira, né? Você tem aí 20 anos de carreira do Kleber, do Walter Mais, e eles têm uma carreira internacional muito forte, né? Você vê, o do Kleber tem muita coprodução, tem muito país, o financiamento ele até foi um pouquinho maior internacional do que brasileiro. E isso de ter muita coprodução já facilita para o filme, porque ele vai ser distribuído em outros países, vai ter mais gente divulgando esse filme. E agora, para ter uma coprodução, o essencial para o Brasil é ter uma previsibilidade de editais, né, previsibilidade de financiamento, e eu acho que o audiovisual ele precisa começar a ser visto não como uma política de um governo ou de outro, né, como uma política de Estado, porque a gente tem que entender que ele gera muito emprego, ele gera muito imposto, e ele podia até estar no Ministério da Indústria, sabe? Porque o cinema ele é misto, né? Ele é arte, mas ele também é indústria, né? Num filme, né? Você tem tantas possibilidades de trabalhos, né? De técnicos, diretor de arte, diretor de fotografia, né? A gente teve um diretor o Adolfo, né? Maravilhoso, também indicado ao Oscar, né? E várias outras funções. Então realmente mexe com a economia, né? Fora que é isso, mexe com a sala de cinema, mexe com a televisão, com o streaming que o filme vai depois, ele tem uma longa vida, né? E a gente tem que entender isso e não achar que não levou o Oscar e então não vale a pena, né? Nossa, já foi um caminho tão lindo até aqui, né? O que gerou de imposto para o país, o que levou nossa cultura para fora, e é o tal do soft power, né? Você pensa,
todos esses países que esse filme passou, né? Só pegando de exemplo o Agente Secreto, que é um filme tão brasileiro, com características tão brasileiras, né? E você pensa que levou a nossa cultura para o mundo inteiro, porque o filme passou no mundo inteiro, né? E com a nossa cultura, vai os produtos brasileiros também, né? O cinema ele serve como um abre-ala, sabe? Ele é o cavalo de Troia, né? Que ele vai na frente para levar toda a economia de um país. E aí, por exemplo, eu queria saber um pouco sobre as características do Ainda Estou Aqui do ano passado, do Agente Secreto deste ano. São filmes com a cara do cinema brasileiro, não aqueles filmes que são meio hollywoodianos, mas são produzidos por aqui. É um ponto importante para a gente ressaltar também, né, Renata? Muito, muito importante, porque às vezes, sabe, uma produção quer pensar no que vai agradar o outro, né? No que vai agradar um outro país. Então, vamos fazer um filme parecido com um filme americano, né? E às vezes não, é a surpresa, o inesperado, né? Quando tem verdade num filme, né? Ele conquista muito mais, né? Porque aquela frase meia batida, né? De você ser local para ser universal, né? Falar da sua aldeia, que aí tem muita mais reverberância, né? Porque o humano, o que é humano nosso é muito comum, né? Em qualquer lugar, né? Os sentimentos humanos, né, as nossas lutas internas ou externas, elas são muito parecidas no mundo inteiro. E quando se passa isso de uma maneira verdadeira, tem muita repercussão, né? E o Kleber, né? E você pode até usar o cinema como o Kleber usou, né? O Walter também é muito cinéfilo, como referência, né? Como aprendizado, né? E no Agente Secreto tem várias homenagens ao cinema, né? E isso é muito bonito, mas ele traduz para o seu próprio modo de ver, sabe? Não é que ele imita, são referências, são homenagens, né? É diferente. E isso é muito, muito bonito, né? Para ensinar, né? Para quem está vindo aí, porque a gente tem vários Klebers e vários Walters, né, caminhando, é um caminho longo, né, 20, 30 anos para você chegar aí, e aí tem festivais, né, que o cinema brasileiro está tendo uma participação muito grande, e com a repercussão, as pessoas vão olhar qualquer filme brasileiro que chegar, seja no festival, seja no Oscar, eles vão olhar com mais atenção, sabe? Porque já viram um cinema brasileiro que mexeu com eles. Com certeza, essa herança que vai sendo passada para os próximos cineastas, para as próximas produções. Renata de Almeida, diretora da Mostra de Cinema de São Paulo, sempre bem-vinda aqui à nossa programação. Obrigado por atender ao nosso convite. Lhe desejo um ótimo dia, uma boa semana e, claro, desejo aqui meus parabéns públicos para toda a equipe envolvida e para todos os que foram indicados, para que trabalharam no projeto, que realmente todos os brasileiros, eu acredito, estarem muito orgulhosos nesta manhã, viu, Renata? Obrigada pelo convite, Gabriel. Valeu, até a próxima, minha cara.